Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karen, eu sou chefe assistente do ramo sênior no Grupo Moarama e, além disso, eu sou uma enfermeira especializada em psiquiatria e saúde mental. Eu dou aulas a respeito deste assunto. E eu fui convidada aqui para falar um pouquinho sobre a questão dos primeiros socorros. E analisando toda a situação que a gente está vivenciando, toda essa movimentação de isolamento, de distanciamento social, eu achei conveniente falar sobre um tipo de abordagem importante que não consta dentro daquela lista, mas talvez a gente vá precisar e muito, né? Que é falar sobre as crises de ansiedade. Né, com essa chegada do Covid, né, em toda essa circunstância, muito tem se falado nos impactos do isolamento, do medo, das notícias em relação à saúde mental. Como é que será que deve estar a cabeça dessas pessoas que estão muito tempo em isolamento? Ou então, como é que deve estar a cabeça das pessoas que já têm algum problema e estão ali isoladas, né? Isolamento nunca foi a melhor forma de tratamento em questão de saúde mental, né? Isso é uma briga de longa data, é uma questão histórica falar sobre se pacientes devem ou não devem ficar isolados, enfim. Atualmente o tratamento não é mais isolado, e sim conviver na sociedade. Agora imagina como é que deve estar para se tratar, para se ofertar um tratamento de psiquiatria quando a pessoa ela tem que ficar isolada por questões de segurança, né? Não deve estar sendo nada bom para quem sofre de algum transtorno mental. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre ansiedade. Quem não tem um pouco de ansiedade? Ansiedade, gente, é um bichinho que, por mais que seja ruim, ele faz parte da nossa sobrevivência, ele é natural, tá? Ele te ajuda a você se prevenir, ajuda a você não se envolver em riscos, ele é parte da natureza do indivíduo, ela é universal, ela é integrante da existência humana, ela faz parte do desenvolvimento, tá? Em pequenas doses elas são necessárias. Agora, quando ela ultrapassa, né, ao limite de que começa a atrapalhar no seu cotidiano, começa a atrapalhar nas suas atividades do dia a dia, nas suas interações sociais, aí a gente já não está falando de uma coisa saudável, nós estamos falando já de uma condição patológica. Então, e o que seria, né, essa ansiedade? A ansiedade é um sintoma difuso, né? E vamos entender que ansiedade e medo são duas coisas bem diferentes, tá? Elas estão uma ligada à outra. Mas, por exemplo, o medo, ele é descrito, por exemplo, como uma resposta emocional de uma ameaça iminente. Você sabe do que você tem medo, né? Ela é produzida por uma resposta de excitabilidade autonômica, né? Ou seja, você tem uma real percepção do medo, seu corpo reage a essa situação de medo, né? Já preparado para você correr, né? Ou lutar. Já a ansiedade, ela é um sentimento de antecipação, né? É uma ameaça antecipatória. Ela é associada à tensão muscular, à vigilância, né? Em preparação para um perigo futuro. Ela é um comportamento de cautela e esquiva. Bom, de qualquer jeito, sintomas legais, muitas vezes elas não trazem, né? A maioria das pessoas falam que quando está ansiosa, para de comer ou come demais ou dorme de menos, né? Dói a barriga, sente dor de cabeça, né? Insônia, né? Dores no rosto, começa a sentir vários sintomas. Realmente nós temos uma lista imensa de sintomas. Esses sintomas vão variar da intensidade da ansiedade, né? Das condições que geraram essa ansiedade. Bom, podemos classificar a ansiedade em 3 níveis. A leve, que é o do dia a dia, né? É uma tensão da vida cotidiana. Você tem uma situação moderada, que ela é uma ansiedade que gera uma tensão, né? É uma preocupação imediata. Ela geralmente faz com que você tenha um estreitamento do campo de percepção, ou seja, você começa a focar a sua atenção em uma única só coisa. Por exemplo, se você tem uma prova, você fica tenso, mas você tem um objetivo e você começa a deixar de analisar as coisas que estão ao redor para ficar focando, por exemplo, na prova.
Você pode ter uma ansiedade de nível intenso. Você está tão ansioso que você começa a focar já no nível de exagero em cima de um ponto. Você esquece, inclusive, você perde a atenção sobre as outras coisas, né? Você pode ter aí um nível máximo de ansiedade, que é o pânico. O pânico você perde total noção, né, dos detalhes que tem ao teu redor, você perde a questão você tem a questão da perplexibilidade, né, você fica desorganizado em relação a isso, uma perda total do controle das suas ações, visto em resposta à ansiedade, tá? E quando que a ansiedade ela se torna uma doença? É aquilo que eu tinha falado para vocês, quando ela começa a interferir no seu cotidiano, já não é normal, você deixa de fazer as coisas por conta da ansiedade, você abre mão de muitas coisas, ela te atrapalha. Tem gente que só de lembrar que vai ter uma crise ansiosa já não sai nem de casa, né? Por exemplo, o pai já está atrapalhando no seu dia a dia, né? Então não é uma ansiedade tão comum. Né? E o que gera ansiedade? Né? Da onde que vem? Muita gente pergunta, é genético isso? Bom, tem sim uma cargazinha ali na questão genética, mas não é só genético, gente. Ela é uma combinação. Você tem que ter a questão da carga genética, você tem aí uma questão social, você tem uma questão da tua capacidade, né, psicológica, né, de aguentar essas situações. Você tem aí a carga genética, por exemplo, de 15 a 20, 25%, né? Se você tem alguém na família que tenha essa condição, a chance de você ter é de 15 a 20%. Tem autores que falam em até em 50%, tá? Você tem uma vulnerabilidade ao estresse, né? Ou seja, você já é uma pessoa que automaticamente é mais frágil a uma situação de estresse, né? Por isso que é difícil da gente chegar e falar assim, fulano de tal aguenta, né? Peraí, a vulnerabilidade e a capacidade estressora são diferentes de uma pessoa para outra. A outra pessoa pode aguentar, mas não quer dizer que você também aguente. São pessoas diferentes, são capacidades diferentes. Então a gente não pode comparar isso, né? Muita gente fala assim, isso não é nada. Peraí, não é nada para quem? Para você ou para mim? O que não é nada para mim pode ser muito para você, assim, aquilo que para você é muito pode não ser nada para mim. Nós temos que ter a empatia, entender que o que traz sofrimento para o outro pode não ser o mesmo, mas nós devemos respeitar aquilo que tem no outro, né? Tem umas teorias que falam sobre a hipersensibilidade ao dióxido de carbono. Sim, o dióxido de carbono disse que quando você está ali muito exposto ao dióxido de carbono, ele facilita que uma pessoa desencadeie mais ansiedade que as outras, por exemplo. Até por isso se fala, olha, quando uma pessoa começar a ficar muito ansiosa, tira ela do meio de pessoas, né? Porque na respiração é exalado isso, no ambiente tem muito isso. Então deixa ela no lugar mais ventilado, até para tirar ela daquele ambiente que pode ter uma concentração maior de dióxido de carbono, por exemplo. Aí a gente pode até pensar nessas situações de poluição, que tem aumento de dióxido de carbono, né? Não chove, muito poluído. Então, será que as pessoas estariam mais propensas a terem crises ansiosas? Né? Você tem ali uma população feminina que ela é muito mais propensa a ter essas crises, né? E fala-se que até umas 5% da população pode ter algum transtorno ansioso, né? E olha só uma curiosidade, a palavra ansiedade, né, ela é originada do termo anxious, né, e é caracterizada como agitação, angústia, e que também deriva da palavra agere, né, cujo significado remete a sufocar, estrangular, é bem um sentimento que o pessoal traz, né, quando está ansioso, tá? E qual é a proposta, então, desse meu vídeo? É falar um pouquinho sobre o que a gente faz quando uma pessoa tem uma crise ansiosa. Vamos deixar bem claro uma coisa? Nem todo mundo que teve uma crise ansiosa tem um transtorno ansioso. Tá? Uma crise não vai te dizer que você tem um transtorno. Você teve uma crise aguda, pontual. Né? O transtorno, ele remete já a um período mais longo, a um período de sofrimento muito mais longo. Né? Todo mundo pode estar ali propício a uma situação de crise. Tá? Aquele momento você tem, não quer dizer que ela vai voltar. Mas, em geral, as pessoas que têm crises,
elas são mais propensas a desenvolver o transtorno. Tá? Então, uma vez que você tem a crise, não quer dizer que você tenha o transtorno, ok? Você pode ter uma crise de pânico, mas não quer dizer que você tenha a síndrome do pânico, tá? E aí, o que a gente faz quando alguém tem uma crise ansiosa, né? Talvez vocês já tenham presenciado, né, ou tenham vivenciado uma situação, né, de ansiedade, aquela coisa explodindo dentro de vocês, e faz o quê? Né? Isso é uma situação de primeiros socorros que a gente pode. O sofrimento não está ali visível na pele, mas o sofrimento está aqui dentro. E como é que a gente ajuda uma pessoa que está tendo uma crise ansiosa? Eu já vivenciei várias situações onde as pessoas precisavam, né, de ser acudidas. Aliás, uma crise ansiosa pode remeter ao perigo de vida? Pode. Tá? E às vezes precisa da nossa ajuda para que essa situação não perca o controle. Às vezes a gente intervir numa situação ansiosa não deixa que aquilo evolua para chegar no pânico, por exemplo. Ou então a pessoa acaba se machucando nessa situação de ansiedade. Bom, o que a gente tem que fazer? Existem as intervenções que a gente pode fazer antes da crise ser instauradas, no momento da crise e no pós-crise. Cada parte você tem uma intervenção diferente. Então vamos falar no momento da crise. Gente, crise, já diz o próprio nome, é crise. Não é o momento de você negociar, não é o momento de você querer ensinar, não é o momento de você querer mudar muito a situação. Você vai abordar a crise, tá? Primeiro, é saber ouvir, tá? Nós vamos saber ouvir a pessoa que está em crise. Se ela quer falar, deixe-a falar. Ou, às vezes, ela não quer ouvir nada. Basta o silêncio. O silêncio é terapêutico. Tá? Então, saiba ser mais ouvidos. Por que também a gente tem que ser mais ouvidos do que falar muito? Aquela pessoa que está em crise, ela não está no momento hábil para ficar prestando atenção, porque a atenção não está muito legal. E aí imagina, você está numa crise, você está super ansiosa, você não consegue prestar atenção em nada, qualquer outra informação ou qualquer outra responsabilidade, às vezes a pessoa entra em crise por excesso de responsabilidades, e aí chega alguém e começa a pedir muitas coisas, a solicitar coisas, a pedir para que ela tome decisões. E naquele momento ela não é para tomar decisões nenhuma. Então imagina, uma pessoa está em crise. E aí chega uma pessoa e fala uma coisa, chega outra e fala outra coisa, começam a pedir N mil coisas para elas, né? Imagina, você está naquela situação de crise e começa. Você deve estar com fome, você está com frio, sufocante. Então, quando você está em crise, você vai falar pouco, de uma forma certeira. Não é para falar de uma forma agressiva, lembra, ela está bastante sensível. Fale pouco, certeiro, o essencial, né? Cuidado para você não ficar colocando mais responsabilidades para elas, né? Então, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso. Gente, ela não está em condição de tomar decisões no momento da crise. Lembre-se, nós estamos falando da crise, não é o antes, não é o depois. A crise não é para se tomar decisões, não é para perguntar para ela assim, por exemplo, o que você acha que você deve fazer? Garanto para você que se ela soubesse, ela já tinha feito, né? Ou do tipo, ai, você quer o quê? O suco de uva ou você quer um suco de maçã? Não, gente, tente tomar algumas decisões no momento da crise para ela, tá? Evite-se isso, tá? Escute-a, demonstre empatia. Não vai falar assim, por exemplo, eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso. Opa, peraí, nós estamos falando de você ou dela? Empatia é você se colocar no lugar dela. Tá? Colocar no lugar dela, entender que essa é uma experiência dela e não sua, né? Ela deve estar se sentindo extremamente angustiado. O que eu posso fazer por ela? E depois que isso passar, você se desvincula dessa situação, né? Então ela deve estar sofrendo. Por mais que você fale, nossa, ela entrou em crise por uma coisa que eu conseguiria resolver. Mas peraí, você conseguiria? Ela não. Então, coloque-se no lugar dela, escute-a, seja empática, né? Mostre que você tem compreensão sobre ela. Às vezes, a pessoa ela começa a falar, e ela começa a resolver aquele problema e ela vai acalmando, né? Ela começa a acalmar, e tudo que ela precisava é
ser ouvida. E às vezes o falar, começar a falar, demora um pouquinho. Ela precisa organizar as coisas na cabeça dela, respirar fundo, e depois de um tempo ela começa a falar. Falar, e você vai vendo que ela vai se acalmando. Então, saiba ser mais ouvidos, tá? Use palavras simples. Não vai usar palavras difíceis ou frases muito longas, né? Seja mais breve no que você vai falar, do tipo, sente aqui do meu lado. Bem claro e curto, senta aqui do meu lado. Você usou um tom de voz bacana, não falou alto, porque ela já está agitada, né? Você fala, senta aqui do meu lado, fica aqui comigo. Né? Não dá muitas opções. Você gostaria? Não, senta aqui do meu lado, seja simpática, senta aqui do meu lado e fica comigo, né? Fala coisas com clareza, né? Elas são incapazes de assimilar informações complexas nesse momento da crise, tá? Mantenha uma abordagem não ameaçadora, direta, mais franca, né? Às vezes a pessoa está ali super fragilizada e às vezes você está super ansioso. Lembra, a ansiedade do outro pode, inclusive, afetar você, né? A gente, inclusive, antes de abordar o outro, você tem que parar para pensar. Será que eu estou numa condição legal para atender uma pessoa que está ansiosa? Porque às vezes a ansiedade ela passa. Você vê alguém ansioso, você fica. Aí imagina, a pessoa está ansiosa, você chega lá mais eufórica ainda e você acaba levando a outra a ficar mais ainda. Então, se controle também antes de atender alguém que está super ansioso, né? Encoraje que a pessoa fale. Lembra, você não precisa falar, mas deixa a outra falar, encorajem. Comece usando perguntas mais abertas, do tipo, não é assim, você tá tudo bem com você, não tá? Você terminou a conversa. Deixou bem claro que você queria ouvir, tá tudo bem com você. Do tipo, como é que você tá? Ou, me conta um pouco do que você tá sentindo. Você quer falar sobre o que aconteceu com você? Né? Às vezes a pessoa não quer contar. As pessoas dão uma pressionada e ela não tá afim, não é o momento dela falar aquilo que está angustiando tanto. Você quer falar sobre o que está acontecendo? Né? Mas estimule. Se ela começar a falar com você, não interrompe. Chega para ela e só faz alguns sinais de que você está prestando atenção, que você está ali, ao vivo, né, com ela. Tô ótimo, sim, eu tô entendendo. Às vezes repete as últimas frases que ela falou. Você estava me falando que você se sentiu muito triste. E mostra, reafirma que você está prestando atenção nela, né? Até para ela se sentir segura e ouvida, né? Encoraje ela a falar sobre medos, né? Sobre as percepções dela. Deixe que ela, né, desenrole tudo aquilo que está dentro dela, né? O legal seria você diminuir os estímulos do lugar. Então, por exemplo, ela está super agitada, super ansiosa e o ambiente é mega agitado. O ideal seria você levar ela para um ambiente mais calmo, né? E até mesmo seguro. Por que seguro? Às vezes, nessas situações de ansiedade, eles podem simplesmente sair correndo, numa explosão da própria ansiedade. E aí, de repente, por exemplo, você está num lugar que tem muita escadaria, essa pessoa pode sair correndo e se machucar, né? Ou alguma outra condição, móveis que possam machucar. Então, leve-a para um lugar mais seguro, né? Às vezes para um lugar com menos informações. Às vezes, se precisar, gente, banheiro, senta aqui, ó, vamos conversar, né? Então, leve para um ambiente calmo e seguro. Não vai levar ela, por exemplo, para um portão que dá acesso à rua para ela, de repente, sair correndo na rua, né? Ou frente a uma escadaria, né? Então, leve para um ambiente seguro, né, um pouco mais reservado para não expor a pessoa, né? Sempre tem alguém que fica, o que aconteceu? O que aconteceu? Não é legal, né? Então, para um ambiente seguro e calmo. Até puxando o gancho, quando uma pessoa está abordando uma pessoa em ansiedade, uma pessoa aborda. As demais, em silêncio. Uma pessoa falando, 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, é muita informação para digerir. É aquela situação que eu falei, um monte de gente, acaba não prestando atenção em nada, acaba, né, deixando a pessoa muito mais agitada e prejudica, né, a melhora da ansiedade. Tá? Encoraja essa independência, quando ela fala assim, peraí, pode deixar, deixa eu tentar me recuperar. Legal? E valorize o que ela está tentando fazer. Muito bem, é isso mesmo, você está indo bem. Olha, eu já percebo uma melhora em você, parabéns, né?
Evite movimentos bruscos quando uma pessoa está ansiosa. Às vezes a gente tem hábito de falar bastante com a mão, não sei o que, agita, mexe, e aí você acaba deixando uma pessoa muito mais ansiosa, né? Quem nunca viu alguém que está hiper, mega exacerbado, a gente fica, cansei, só de ver o outro. Então, quando uma pessoa está, mantenha-se a calma, controle-se, evite falar muito com as mãos, né? Faça um movimento mais calmo, né? Olha, eu estou falando com você, sim, eu estou prestando atenção no que você está falando, o tom de voz fica mais doce, mais terno, né? E o que eu recomendo, quando você for levar a pessoa para um ambiente mais seguro, não vá me levar num lugar onde você não consegue pedir socorro. Às vezes as pessoas se isolam tanto, que na hora que se acontecer alguma coisa, não tem nem como pedir socorro. Mantenha o celular, às vezes, perto, né? Tem algum lugar que você possa, assim, se precisar socorro, tem como alguém vir. Não se esconde, não é só porque a pessoa está ansiosa e você precisa levar para um ambiente seguro, que você vai levar para um lugar que, se acontecer alguma coisa, não tem como você pedir socorro, tá? E sempre existe uma tendência que a pessoa que está ansiosa, ela tem de se espelhar na pessoa que está na frente dela. Eles chamam mirror calm, né? Ela, se você estiver calma, ela vai tentar se acalmar, meio que se igualar a você. Agora, se você se agitar, ela vai agitar também, tá? Existe uma frase em inglês que chama hurt people, né? Pessoas feridas ferem pessoas, né? Não deixe que seus problemas pessoais interfiram nessa avaliação, né, que você acaba interferindo nessa assistência, né? A pessoa tá mal, se você tá mal, você vai acabar ferindo outra pessoa que já também tá mal, e vice-versa, e uma vai alimentar esse comportamento na outra, né? Use sempre linguagens positivas, né? Tipo, alguém chega e fala assim, nossa, o mundo tá uma catástrofe, não sei o que, aí chega você, realmente, tá uma droga, não sei o que, você termina de acabar com tudo, né? Poxa, vou falar uma coisa para vocês, até um pé na bunda empurra vocês para frente, né? Tá ruim, não sei o quê. Qual é o lado bom dessa situação? Né? Já que tá ruim, então vamos achar alguma coisa que seja boa, né? Então tenha uma visão otimista, mas também não exagera, né? Porque a pessoa não tá legal, ela olha para você e fala, cara, você não consegue enxergar a realidade? Tá tudo bem para você, assim? Né? Fala, não, sim, tá, mas tá ruim, mas e aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Deixa eu te ajudar, né? A situação ruim existe, mas também a ajuda pode ser muito positiva. Eu posso te ajudar nesse caminho. O que eu posso fazer por você? Ou, vamos lá, eu vou tentar te ajudar na melhor forma possível, né? E sempre reafirme as conquistas. Bom, eu sei que as questões da ansiedade não tá dentro das especialidades, mas pensando no momento que a gente está vivendo, é muito comum, talvez vai ser mais comum do que eu gostaria de encontrar pessoas em situação de ansiedade. E eu não estou falando do transtorno, da condição de doença, né? Mas a ansiedade isolado não faz bem para a cabeça. Só que vai ter crise, nem sempre nós vamos ter uma assistência especializada por perto, né? E até acalmar, né? Até acolher, encaminhar, né, para o profissional responsável, o que nós podemos fazer com o primeiro socorro mental, né? Eu espero que eu tenha ajudado, né, de alguma forma, que foi uma breve explanação. Lógico que nós temos aí uma discussão imensa a respeito disso. Isso aqui foi só uma pontinha pequenininha do iceberg, ok? Muito obrigada. Eu acredito que isso vai passar. Grande beijo para vocês. Sempre alerta.